Olá, seja bem-vindo ao Leitura ao Vivo. Hoje vamos iniciar uma jornada muito especial. Faremos a leitura completa do Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Você pode apenas ouvir ou acompanhar a leitura diretamente no vídeo. Escolha seu melhor jeito de participar. O importante é estar presente. Para acompanhar nossas próximas leituras, clique no botãozinho abaixo, se inscreva no canal e vamos começar. Livro de Mateus, capítulo 1. Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Rabi. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Batseba, viúva de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jeorão. Jeorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Joaquim e seus irmãos nascidos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Joaquim gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoque. Sadoque gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria. Maria deu à luz Jesus, que é chamado do Cristo. Portanto, são 14 gerações de Abraão até Davi, 14 gerações de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio na Babilônia até Cristo. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação. Enquanto ele pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio dos profetas. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer, e ele lhe deu o nome de Jesus. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isto, o rei Herodes ficou perturbado e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou: Onde nascerá o Cristo? Eles responderam: Em Belém, da Judéia, pois assim escreveu o profeta.
E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo Israel. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem o menino com atenção, disse ele. Quando o encontrarem, volte e digam-me para que eu vá e também o adore. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinha visto no oriente. Ela ia adiante deles até que parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e rã. Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois havia sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Depois que os sábios partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levante-se, disse o anjo, fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até eu lhe disser que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: do Egito chamei meu filho. Quando Herodes se deu conta de que os sábios o haviam enganado, ficou furioso, enviou soldados para matar todos os meninos de 2 anos para baixo de Belém e seus arredores, tomando por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela. Com isso, cumpriu-se que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor de Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não. Quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Levante-se, disse o anjo, leve o menino e a mãe de volta para a terra de Israel, pois já morreram os que tentavam matar o menino. Então José se levantou e se preparou para voltar à terra de Israel com o menino e sua mãe. Soube, porém, que o novo governador da Judéia era Arquelau, filho de Herodes, e teve medo de ir para lá. Depois de ser avisado em sonho, partiu para a região da Galileia. A família foi morar numa cidade chamada Nazaré, cumprindo-se, desse modo, que os profetas haviam dito que Jesus seria chamado Nazareno. Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João quando disse: ele é uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram a estrada para ele. As roupas de João eram tecidas com pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Gente de Jerusalém, toda a Judéia e todo o vale do Jordão ia até ele. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no rio Jordão. Mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus iam ao lugar de batismo, eles os repreendeu abertamente. Raça de víboras, exclamou. Quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não pensem que podem dizer uns aos outros: estamos a salvo, porque somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo, o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores.
Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo, com fogo. Ele já tem na mão a pá e com ela separará a palha do trigo e limpará a área onde os cereais serão debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Jesus foi da Galiléia ao rio Jordão para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então, por que vem a mim? Jesus respondeu: é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que o Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, então Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: Se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: As Escrituras dizem: Uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: Se você é filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem: Ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: As Escrituras também dizem: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Em seguida, o diabo o levou até o monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos de sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem: Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus. Quando Jesus soube que João havia sido preso, voltou a Galiléia, saindo de Nazaré. Mudou-se para Cafarnaum, junto ao mar da Galiléia, na região de Zebulon e Naftali. Cumpriu-se desse modo o que foi dito por meio do profeta Isaías. Na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão, na Galiléia, onde vivem todos os gentios, o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz. E sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. A partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado de Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhe disse: Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, consertando as redes no barco com o pai Zebedeu. Jesus os chamou, e eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. Jesus viajou por toda a região da Galiléia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doenças. As notícias a seu respeito se espalharam até a Síria, e logo o povo começou a lhe trazer todos que estavam em.
Qualquer que fosse a enfermidade ou dor, quer estivessem possuídos por demônio, quer, quer sofressem de convulsões, quer fossem paralíticos, Jesus os curava. Grandes multidões o seguiam, gente da Galiléia, das 10 cidades de Jerusalém, de toda a Judéia e da região a leste do rio Jordão. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humilhados, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes são vocês, quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. Possível esconder uma cidade construída no alto de... Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos os vejam e louvem seu Pai, que está no céu. Não pensem que eu vim abolir as leis de Moisés, ou os escritos dos profetas, vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade: enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar outro a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la, será considerado grande no reino dos céus. Eu os advirto, a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados: não mate, se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vá e reconcilie-se com a pessoa, e então volte e apresente sua oferta. Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz, e o juiz a um oficial, e você será lançado na prisão. Eu lhe digo a verdade: você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o olho direito o leva a pecar,
arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. E se a mão direita o leva a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Também foi dito: quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio. Eu, porém, lhes digo: quem se divorciar da esposa, exceto por imoralidade, o faz cometer adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Vocês também ouviram o que foi dito a seus antepassados: não quebre seus juramentos, cumpra os juramentos que fizeram ao Senhor. Eu, porém, lhes digo que não façam juramento algum. Não digam: juro pelo céu, pois o céu é o trono de Deus. Também não digam: juro pela terra, pois a terra é onde ele descansa os pés. E não digam: juro por Jerusalém, pois Jerusalém é a cidade do grande rei. Nem sequer digam: juro pela minha cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto um fio de cabelo sequer. Quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. Se alguém o forçar a caminhar uma milha, ele caminhe duas. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhe digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu, pois ele dá a luz do sol tanto a maus como os bons e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isto. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai Celestial. Tenham cuidado, não pratiquem suas boas ações em público, para que serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está no céu. Quando ajudarem alguém necessitado, não faça como os hipócritas. Tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade: eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Deem sua ajuda em segredo, e seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Quando vocês orarem, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, em segredo. Então seu pai que observa em segredo os recompensará. Ao orar, não repita frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedir. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
dá-nos hoje o pão para este dia, e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Quando jejuarem, não faça como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa, além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Seus olhos são como uma lâmpada, que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu lhes digo, que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa? Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, não fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas deste dia. E neste momento, encerramos a nossa leitura hoje. Eu agradeço a todos vocês que ficaram até aqui. Eu peço que vocês se inscrevam no canal para não perder. Todos os dias estaremos aqui, no mesmo canal, fazendo a nossa leitura diária. Eu peço também que vocês nos acompanhem no Instagram, procurando por Leitura ao Vivo, e siga-nos no YouTube para acompanhar nossas leituras diárias todos os dias. Fique com Deus e espero você amanhã neste mesmo canal para fazermos a nossa leitura juntos. Até mais.